Olá, queridos, tudo bem? Gente, que bom vê-los, né? Não de forma direta, de forma extremamente indireta. Muito bom estar aqui com vocês, né? Estou imaginando aqui como se estivessem na minha frente, né? E que momento ruim para a gente estar junto, né? Na verdade, nem tão junto assim, muito mais separado do que junto, que é essa epidemia do coronavírus. Uma epidemia, assim, tem se alastrado de forma muito preocupante no Brasil, né? Nós temos aí já quase 2 semanas de paralisação, hoje é dia 23 de março, e a gente não tem previsão, né? Nós temos um momento aí de pelo menos mais 1 mês e meio para a gente poder voltar às nossas aulas, né? De forma pelo menos minimamente mais segura. E a minha ideia é que a gente possa pelo menos ir andando até que a gente possa voltar às aulas com conteúdo, né, com o nosso tema. E o nosso tema hoje, inclusive, começa com população brasileira. Deixa eu maximizar isso aqui. Espero que esteja ficando muito claro na câmera. Eu vou até dar um pulo aqui na câmera atrás. Deixa eu ver se está ficando minimamente razoável. Parece estar minimamente razoável, então vamos começar. 1000 vezes estar com vocês presencialmente, mandando vocês fazerem silêncio. Mentira, eu não preciso disso, tá? Mas eu queria muito mais estar com vocês pessoalmente do que, né, estar com uma câmera entre a gente. Mas vamos lá, porque a gente tem muito para falar, né? E o tema de vocês esse ano é Brasil, é muita coisa pra gente conversar. Então vamos seguindo o baile. E pra gente começar a falar de Brasil, gente, deixa eu tirar só isso aqui que tá no menu aqui da minha televisão. Foi. A minha primeira imagem, pra gente começar a falar do Brasil, é um quadro clássico do Tarsila do Amaral, né? Tarsila do Amaral, que foi uma grande artista do século XX, ela retrata o Brasil de uma forma muito interessante. Não sei se está claro na imagem para vocês, eu vou aproximar um pouco aqui a imagem. Não, acho que tá legal, acho que dá para ver, né? Essa imagem retrata uma indústria e os empregados que fazem parte dessa indústria. É curioso porque, veja, quando você olha uma imagem dessa, você está vendo mais diversidade. Não sei se está tão claro pela imagem, pela câmera, mas eu tenho, sobretudo nessa imagem, né, pessoas com tendências negras, né, ou seja, pessoas mais da etnia, né, vamos colocar aí afrodescendente, tudo bem? E eu tenho, no geral, brancos, mestiços, né, ou seja, eu tenho uma mescla ali de quantidade de cores, né, ou seja, uma grande mistura de cores. E, gente, isso fala muito do Brasil, porque a partir do momento que eu tenho um Brasil misturado, quem é essa mistura? Entende? Se existe uma mistura, então existe uma combinação de fatores para que haja uma mistura. Entendem? Quem formou o Brasil? Né? Quem é o brasileiro? Da onde a gente veio? Qual é a população que formou a gente? Como é que o Brasil funciona a partir desse momento? Né? A partir dessa visão. E aí a pergunta é, quem é o brasileiro? Eu vou dizer a vocês que, inicialmente, nós temos aí 3 estruturas básicas do brasileiro, que são, né, aqueles já estavam no Brasil antes da descoberta oficial de Portugal, que são os indígenas, né? Os portugueses, claro, que vão adentrar no Brasil aí em 1500, vão começar a povoar o Brasil em 1500, né? Um processo que não foi nada tranquilo, né? Um processo que não foi nada civilizado, né? Na verdade foi um processo extremamente conflituoso, complexo. No primeiro momento, quando os portugueses chegam no Brasil, né, eles começam a fazer os cambos ali com os indígenas, né, ou seja, é um momento de descoberta tanto de um lado quanto de outro. Só que ao mesmo tempo, quando o português começa a chegar no Brasil, né, ele começa a querer escravizar, a querer colocar o indígena como uma pessoa civilizada tanto quanto ele se achava. E ele começa a querer escravizar o indígena, começa a querer colocar o indígena para trabalhar, coisa que o indígena não concordava em vários sentidos, começa a querer catequizar o indígena, né? E isso começa a gerar, ao mesmo tempo que gera uma mistura entre eles começam a se encontrar, né? Portugueses e indígenas, né? Mulheres começam a ter relação, ou vice-versa, né? Ou indígenas, homens e portugueses, portuguesas, né, começam a relação, sobretudo mais o português é indígena, tá? A Índia, como a gente costuma retratar no nosso vocabulário comum, porque vinham mais homens para cá do que mulheres, né? No momento daquela época, no século XVI, XVII, era o momento em que os homens faziam esse tipo de trabalho. Enfim, eu começo a ter então esse início da mestiçagem no Brasil, o início dessa mescla de cores no Brasil. E ao longo do tempo, claro, entre indígenas e portugueses vai somar mais um fator, que são quem? Os afrodescendentes. Os afrodescendentes começam também a chegar no Brasil, né? Os escravos, os negros que vinham da África. Qual era a ideia inicial dos portugueses
né, em relação aos africanos? Era fazer os africanos trabalharem de forma gratuita, escrava para eles. Né? Portugal é esse que começa, né, você deve lembrar dos ciclos econômicos, a produzir no Brasil, né, inicialmente, extrair o pau-brasil, né, aquela coloração do pau-brasil que vai fazer a tintura de vários tecidos. Depois eu vou ter o pau-brasil, né, depois eu vou ter a cana-de-açúcar, né, vou ter as drogas do sertão, e quem vai atuar grandemente nesse processo, sobretudo nas grandes fazendas de cana, serão os afrodescendentes. Né? Então, esses afrodescendentes que chegam a ser durante um tempo metade da população brasileira, até mais inclusive, né, vão ser parte fundamental da estrutura étnica, ou seja, de cores, de raça do Brasil. Tudo bem? Além disso, durante algum tempo, os europeus vão vir também para o Brasil. Né? Eu lembro que a gente tinha conversado sobre isso em sala, ou seja, os europeus vão ser fundamentais no Brasil a partir do século XIX, porque no século XIX eu vou ter uma lei chamada lei, né, eu vou ter duas, tá? O Eusébio de Queiroz, onde os escravos não podem mais vir para o Brasil, e também em 1888, com a abolição da escravatura, né, oh meu Deus, desculpa, gente. No Brasil, né, o escravo não pode mais ser escravo, tudo bem? Eu tenho uma lei que vai impedir o trabalho escravo no Brasil, e aí, portanto, né, o governo brasileiro começa a chamar esse europeu, sobretudo poloneses, italianos, alemães, para habitar esse país, tá? Que vão habitar, sobretudo, no Brasil, o sul do país. Tá legal? Por fim, gente, ainda no século XIX, tá? Eu tenho que falar isso também. Isso aqui, pessoal, os europeus chegaram no Brasil, geralmente, tá? Mais para o século XIX, sobretudo no século XIX. Aqui também, tá, gente? Os asiáticos vêm com a mesma vibe do europeu, ou seja, ocupar o Brasil após o fim do trabalho escravo. Quem é que vai vir muito pra cá? Muito. Japoneses no século XIX, muito, tá? Assim, vinham em grande quantidade. E no século XX, já lá para metade do século XX também, vou ter vindo chineses para o Brasil, sul-coreanos, etc. Só para ficar claro como é que isso é importante a gente pensar no Brasil, né, esse perfil populacional. Quem, por exemplo, conhece Teresópolis, né, e Petrópolis, vou falar um caso especial aqui, tá, de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade formada em parte pela cultura alemã. E aí, por exemplo, por que é formada em parte pela cultura alemã? Porque os europeus vieram para cá. Né? Tem cidades várias no sul com estrutura alemã, polonesa, né? Penedo, vamos ficar falando de Penedo no Rio de Janeiro, né? Penedo, por exemplo, é uma formação totalmente ligada, né? Uma mescla entre Polônia e Alemanha. Então, enfim, para a gente pensar como é que essa migração foi importante no Brasil, tá? São Paulo, bairro da Liberdade, né? Um bairro extremamente ligado à cultura japonesa, né? Então aí, um bairro que simboliza a chegada desses povos no Brasil, tudo bem? Vamos lá seguir adiante. Brasil, populoso ou povoado? Cara, essa pergunta aqui é fundamental. Gente, vamos imaginar o seguinte, a gente conhece o Brasil, né? Em termos de pessoas, a gente sabe que no Brasil nós temos muitas pessoas, são quase 208 milhões de pessoas no Brasil hoje em dia, né? Deve estar até um pouquinho oscilando entre 208 a 209, tá? Eu não estou aqui com um número específico, mas a pergunta é, Brasil é populoso ou povoado? E eu tenho uma diferença importante para lembrar. Quando a gente falar de populoso, populoso nada mais é do que, tá, o conceito que está ligado, né, à ideia de quê? De grande quantidade de pessoas. Brasil é populoso? Cara, sem dúvida. Nós temos 208 milhões de pessoas. Vamos lá. Se eu pegar um país europeu, tá, um país, sei lá, uma Alemanha, tá? Eu não estou lembrando de cabeça o número da Alemanha, mas assim, não chega a metade do Brasil. Tá? A gente tem muita gente no Brasil. Tá? Um dos países mais populosos do mundo. Só que tem uma coisa importante. O Brasil é povoado. E aí tem uma coisa que eu quero que você saiba e lembre sempre aqui. Povoado significa, tá, densidade demográfica. Ou seja, vamos colocar em português, significa a concentração de pessoas. Ou seja, num ambiente específico, por exemplo, nessa sala de onde eu falo agora, se eu tiver muita gente próxima, tá, eu estou numa região que também é povoada, além de populosa. Significa, eu tenho muita gente agarradinha, próxima. E a pergunta é, Brasil é povoado? Segundo essa imagem parece, né? Brasil povoado, aquela coisa toda. Só que quando eu olho essa imagem, e eu não sei se vai ficar claro, vou dar aqui um zoom para que a gente consiga ver. Olha com calma esse mapa.
Economia colonial no século XVIII. Não é povoado. Gente, no século XVIII, quando o Brasil começa a ter uma expansão econômica, eu quero que você olhe com calma esse verde, tá? Esse verde aqui é extração de madeira, tá? Esse rosinha aqui é cana-de-açúcar, as estrelas vermelhas são produção de sal, né? Algodão aqui em vermelho aqui em cima, mineração tá em amarelo. Observa o seguinte, tudo bem, tem que falar da cana-de-açúcar também que está vindo aqui no norte, tá? Desculpa, cana-de-açúcar, perdão, aqui é o nosso, acho que é roxo, né? Isso aqui eu tô falando besteira, isso aqui é isso aqui é drogas do sertão, pelo amor de Deus. Mas o ponto importante é o seguinte, quando eu olho essa imagem, o que eu tenho que saber? A ocupação do Brasil se dá pelo litoral. Os portugueses vinham, claro, pelo litoral. E aí lembra que tinha uma coisa na história do Brasil chamada Tratado de Tordesilhas? Isso fazia com que o Brasil tivesse um limite de ocupação até a sua metade hoje em dia. E aí, como tem esse limite de ocupação, o que vai acontecer? Né? Toda a ocupação está concentrada na região próxima ao litoral, onde eu tinha grandes estruturas de fazendas, tá? Como se fossem grandes fazendas, eu as chamava de capitanias hereditárias, onde o amigo do rei, tá? O amigo do rei de Portugal, ganhava uma terra e fazia com essa terra o que ele quisesse, de acordo com os interesses de Portugal. As atividades então eram concentradas nessas grandes capitanias. E aí, detalhe, todas as grandes cidades do Brasil estão onde? Nessas regiões, né? Onde historicamente eu tenho atividades econômicas. Ah, Menezes, mas então daqui depois não tem nada? Não, claro que tem, né? Se eu pegar, por exemplo, hoje a Amazônia inteira, tá para lá do Tratado de Tordesilhas. Só que tem um porém. Tem atividade econômica dentro da Amazônia? Claro que tem, não é pouca não, muita. Mas se compara com o litoral, onde eu vou ter São Paulo, onde eu vou ter Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, não se compara. Tá? O processo histórico no qual nós passamos, pessoal, sempre privilegiou, tudo bem, essa chegada no litoral. Ou seja, né, o litoral tem muito mais gente do que o interior do Brasil. Né? Se você pegar as imagens, por exemplo, do Centro-Oeste, o Centro-Oeste é um grande cerrado de atividades agropecuárias. Ah, o Centro-Oeste é só produção de agropecuária, Menezes? Não, claro que não. Mas o ponto... Deixa eu voltar aqui a imagem normal. Eu acho que durante algum momento eu fiquei no meio do mapa, mas tudo bem. Pronto, acho que agora ficou legal. Então era só, o Centro-Oeste é só produção agropecuária hoje? Não, tem cidades muito grandes do Centro-Oeste, tá? Só que, entretanto, não se compara a uma grande capital como Rio de Janeiro, né, São Paulo, né, que, enfim, não são capitais federativas, mas são capitais do ponto de vista econômico, tudo bem? Ou seja, tem grande força econômica no Brasil. Legal, vamos lá seguir adiante. População brasileira e crescimento século XIX e século XX. Eu quero que você grave com todo o amor do mundo esse dado aqui. Esquece o número, só se atente à importância desse dado. 1902, eu tenho cerca de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro. 2020, 208 milhões de pessoas. Vamos fazer uma consulta rápida. A população brasileira 2020. Quantos estamos agora? Segundo o IBGE, estou entrando aqui agora, tá? 211 milhões, vou até errado. 211 milhões de pessoas no Brasil hoje. Então, observa o seguinte, em um pouco mais de 100 anos, a população aumentou demais. Cara, eu tinha visto no século XX, gente, 1902, 5 milhões de pessoas e tem hoje 208. Por que o Brasil aumentou tanto de população? Tá? Pergunta importante. Se a gente não entender isso, a gente não entende o que o Brasil está se tornando atualmente. Pessoal, primeira coisa, antes de falar de qualquer lógica disso, eu tenho que falar de um conceito fundamental, que é o quê? Crescimento vegetativo é, na verdade, o saldo de natalidade menos a mortalidade. Ou seja, tá? É o resultado das pessoas que vão nascendo, tudo bem? Natalidade, diminuindo as pessoas que estão morrendo, mortalidade. Então, por exemplo, no Brasil, se nasce muita gente e morre pouca gente, estou tendo um grande crescimento vegetativo. Muita gente está nascendo, pouca gente está morrendo, estou tendo o quê? Uma expansão da população, tudo bem? Ao passo em que, se pouca gente nasce, muita gente morre, vou ter o quê?
uma contração da população. A população vai diminuir porque tem muita gente morrendo e pouquíssima gente nascendo. Tudo bem? Legal. Vamos falar agora do que interessa. Por que o Brasil no século XX tem tanta gente, né? Começa a ter tanta gente na população? Primeiro fator, pessoal, ao longo do século XX, gente, o Brasil ele se transforma de uma economia que era totalmente do campo, produção de cana, borracha, café, isso começa a mudar. E aí que vai começando a mudar, o Brasil começa a mudar dessa economia para uma economia industrial. O Brasil começa a ter indústrias, começa a ter comércio, começa a ter cidades. Isso muda muito nossa mentalidade, muda muito o nosso perfil de, sabe, consumir as coisas, de estudar, isso vai mudando muito. A primeira grande mudança, agora o Brasil no século XX tem universidades de medicina, cursos médicos, cursos de enfermagem. O Brasil começa a receber, bem como o mundo inteiro, novos conhecimentos, inclusive de remédios, né, de formação médica, que levam a melhoria, por exemplo, desse índice de mortalidade. Antigamente, família tinha, gente, uma família normal do interior tinha 7 filhos. A minha avó nasceu em 17, né? Ela tem 4 filhos e nenhum dos filhos dela sobreviveu. A minha avó, na verdade, eu a chamo de vó, mas ela não é minha avó de criação, tá? Desculpa, ela não é minha avó biológica, ela é minha avó de criação. E o que acontece? Então assim, eu chamo de vó, mas é porque na verdade ela cuidou do filho de uma casa que ela cuidava, ela era diarista nessa casa, né? E aí ela cuidou do filho do dono dessa casa. E aí o filho se apegou tanto a ela que chamou ela durante muito tempo, minha avó é falecida, mas meu pai chamava ela de mãe. E hoje é minha avó, né? Meu pai, por sua vez, que não foi criado com a minha avó biológica, né? Essa aqui é a minha avó, que eu a chamo de vó, é a avó de criação. Bom, vamos lá voltar. Então assim, é isso. Minha avó, cara, teve que ter 4 filhos, né? E nenhum deles restou para contar a história, porque se morria muito rápido, tá? Então assim, no século XX isso começa a melhorar aos poucos, e isso começa a levar a população a crescer mais. Urbanização, cara. O cara sai do campo, vem para a cidade. Tá na cidade, né? Colocou uma casinha ali, fez uma casa, fez uma obra e tal, criou a casa dele. Do lado dele tem um vizinho, né? Tem uma vizinha, ele conhece a vizinha, curtem, né? Tem um namoro, se casam, tem um filho. Esse encontro, gente, das cidades começa a aumentar demais, tá? O processo de quê? De reprodução humana. As pessoas começam a ter mais filhos porque estão mais próximas umas das outras. No campo, o cara que tinha uma fazenda morava numa ponta lá do campo, enquanto a outra família morava numa outra fazenda. Esse encontro era mais difícil. Então, realmente, a chegada na cidade levou as pessoas a terem mais filhos, porque elas se encontram mais, porque elas estão sempre naquele meio urbano. Tudo bem? Outra coisa, cara, 1902, muita gente não tinha água encanada, aliás, eu diria que a maior parte da população, mais de 90% não tinha água, tá? Na bica, não tinha água no banheiro, não tinha como dar descarga, não tinha vaso sanitário em casa. Então assim, às vezes, por exemplo, tinha família que, para defecar, né, o famoso cagar, vocês colocavam, né, suas fezes num balde, né, e ficavam lá o dia inteiro, até que no fim do dia elas precisavam jogar fora aquelas fezes. E aí imagina, aquelas fezes em casa dando bicho, dando rato, dando barata, dando mosca. Isso aumentava muito o número de doenças, mas sim muito, né? Então assim, esse aumento do sistema de saneamento básico, ou seja, de água e esgoto, melhora muito as condições de vida, as pessoas começam a ter mais condições de sobreviver. E por fim, cara, as pessoas vão estudar, né? Estudar é importante, porque condições básicas de higiene, condições básicas de alimentação, né? Então, por exemplo, olha, tem que comer salada porque faz bem para a sua saúde, né? Se você não trocar a sua cama, né, pelo menos toda semana, você pode ter uma bactéria na sua cama que você vai morrer depois com ela. Enfim, você começa a ter melhorias na condição, tá, de noção de vida. E aí, enfim, as coisas começam a andar um pouco para frente, tá? Olha essa imagem aqui. Essa imagem, eu acho que ela diz muito do Brasil. Família, tá, no sertão brasileiro. Observa o seguinte. Vamos imaginar, não sei, né? Tenho a impressão que pai, mãe
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filhos. Durante o século XX inteiro, pessoal, até a década de 60 para 70, isso era a família brasileira. Vocês tinham muitos filhos, né? Ainda mais se fosse no campo, porque se fosse no campo, tinha uma questão adicional. Se for no campo, essa família tinha que ter mais filhos para fazer o quê? Para poder ajudar no campo, na produção. Então, o pai e a mãe estavam na lavoura, tinha um filho, esse filho, claro, quando bebê não ia ajudar, inclusive ele ia ser até uma questão mais complexa né, para a família, porque tem mais uma boca para alimentar, a mãe tem que dar de mamar para o neném, mas com 5, 6 anos de idade, essa criança já ajudava no campo. Então o campo tinha muita gente e a cidade também tinha muito mais gente também. Uma família de cidade, por exemplo, tinha 4, 5 filhos, né? Quando tinha menos filhos, tinha 3 filhos. Tá? Isso começa a mudar muito nos últimos tempos. Pergunta que não quer calar. Você que está me assistindo aí, tua família tem quantos filhos? Você, a tua família, né? Você tem quantos irmãos? Quantos irmãos seus pais, né, deixaram para você? Eu vou dar uma ideia que eu acho, uma opinião minha, então um preconceito meu. Posso estar errado. Mas se alguém aí tiver 4 irmãos, tem muitos irmãos. Porque a média hoje das famílias, pessoal, é de 1 a 2 filhos. As pessoas têm menos filhos hoje em dia no Brasil. E aí o ponto é, por que elas têm menos filhos hoje em dia? Primeira coisa, aumento do custo de vida. Gente, vamos imaginar o seguinte, tá? Deixa eu ver quanto tempo nós estamos de vídeo. Estamos 21 minutos. Olha, pode ser que vocês comecem a ouvir os barulhos por causa de manifestação, tá? O pessoal tá se manifestando contra o governo, então isso pode ser um paralelo ao nosso vídeo aí. Primeira coisa, daqui a pouco a gente continua. Então, gente, depois desse momento aqui de manifestação, gravar, né, tem disso, está gravando no vida real, tem coisas que podem ser do nosso controle, né? Mas vamos lá, voltar aí. Paramos em por que a população brasileira está crescendo menos. Você me pergunta, né? Por que a gente está crescendo menos? E eu lembro que a gente tinha falado sobre isso aqui. Né? Eu lembro que a gente estava começando a trocar uma ideia, deixa eu botar um laser aqui para parecer bonitinho essa apresentação. Né? Computadora laser. Cara, as coisas estão mudando muito de preço. Né? Então, por exemplo, quando estava na década de 60, o que a família tinha de custo naquela época? Né? Alimentação, saúde, não tinha tantos planos de saúde, às vezes eram bem raros na época. Né? Então, assim, você tinha que pagar um médico particular ou era o médico do próprio sistema público já de saúde, né? Que também não eram lá as melhores coisas do mundo, mas já existia. Então, você conseguia se manter com custo razoavelmente barato, né? E você não tinha outros grandes lazeres. Tá, por exemplo, eu tinha um cinema. O cinema de antigamente era mais caro que o de hoje? Era. Proporcionalmente era. Só que eu só tinha um cinema, entende? Eu gastava o cinema, mas eu gastava no máximo pipoca e eu geralmente ia próximo à minha casa porque o transporte não era uma coisa tão fácil assim de adquirir, né? Os táxis eram limitados, não todo mundo podia andar de táxi, né? Então, assim, era sempre um tipo de lazer não tão caro. Por exemplo, mas professor, e o cara que tinha carro na década de 60, ele também não tinha que pagar gasolina? Pô, tinha. Mas por incrível que pareça, os carros eram mais baratos, a gasolina era mais barata, tá? Por várias questões, os carros tinham menos questões de segurança, né? Não tinham freio ABS, não tinham vários mecanismos de segurança do carro que encarecem um carro, e o petróleo era muito mais barato. Então o que acontece? Cara, era muito mais barata a vida. Hoje, por exemplo, vamos sair sexta-feira à noite, Gabriel, então vamos sair para algum lugar. Vamos pegar um Uber? Vamos estar música no carro, então eu vou ter o Spotify, né, que me gera um gasto, pode não ser grande, mas gera um gasto. Então a Spotify, que eu vou escutar no carro, né, vai ter academia que eu vou fazer para manter uma vida minimamente saudável. Eu vou sair, de repente, na hora do almoço do meu trabalho, como eu estou sempre na correria, eu vou comer na pensão. Outra coisa importante, gente, a correria do mundo de hoje é muito maior do que antigamente. Então as pessoas têm menos tempo para fazer a comida, para poder enfim, ficar em casa tranquilo, elas estão sempre em movimento. E o movimento, muitas vezes,
nesse dia a dia, faz com que elas tenham que gastar mais para fazer o lanche, para almoçar, para sair com os amigos. Antigamente os encontros eram em casa, então as pessoas se encontravam em casa para fazer a festinha, para fazer o que a gente chama hoje de resenha, né? Hoje em dia não, eu vou pro bar, eu vou pro shopping, eu vou para algum lugar me encontrar com meus amigos. Isso aumenta muito o custo de vida. Outra coisa, pelo aumento do próprio custo de vida, gente, essa noção de planejamento familiar também começa a mudar. O que é o planejamento familiar? É a ideia de que, olha, vocês estão aí com 12, 13 anos, né? Então vocês vão acabar o ensino fundamental com 14, vão acabar o ensino médio com 17, 18, 19 anos, vão fazer uma faculdade, vão começar a trabalhar, depois fazer um programa de mestrado, um programa de especialização, que você vai ter um domínio maior do assunto que você estudou na faculdade, para daí você pensar em ter filho, né? Isso não era normal, gente. Você, por exemplo, estava ali com 22 anos trabalhando, porque antigamente eu podia trabalhar sem ter uma faculdade, eu já tinha um filho, já tinha 2, já tinha 3. Hoje em dia não. Você tem que ter uma mínima estabilidade de vida para poder ter um filho, essa é a ideia. E hoje em dia, pessoal, para você ter uma vida minimamente decente, né, o nosso plano é esse, você tem que fazer uma faculdade, fazer um programa de mais estudo depois, para trabalhar, crescer na tua empresa, crescer na tua profissão, que vai demorar muito tempo. Ou seja, a ideia hoje de uma pessoa ganhando estabilidade na vida está em torno dos 30 a 32 anos. O que antigamente você conseguia com 20, 22. Então, essa ideia de ter que planejar uma família aumenta muito, tá? Mulheres no mercado de trabalho, gente. Qual era a mulher que participava do mercado de trabalho há 60 anos atrás? 1950, 1960, tinha mulher que trabalhava? Claro que tinha, sem dúvida nenhuma. Pera aí, deixa eu ligar uma luz aqui, que ela está desligada. Tinha mulher trabalhando? Claro que tinha, tá? Só que a taxa de mulheres trabalhando era muito menor. Eu tinha uma concepção de vida, de família, muito mais concentrada no homem. O homem era o provedor da casa. Então, essa percepção realmente de que a mulher não trabalhava, né, me faz ter uma noção melhor, né? Desculpa, gente, eu viajei aqui rapidamente, mas assim, o fato de ela não trabalhar fazia com que eu pudesse ter mais filhos. Hoje não, hoje a mulher trabalha. Hoje a mulher está lá fazendo faculdade, trabalhando, eventualmente tem um filho nesse caminho, né, e tem que se cuidar, porque hoje o mundo demanda da gente uma vida mais fitness, né, de se cuidado, de um corpinho legal, e a mulher geralmente ainda trabalha mais em casa, tá? Esse é um problema grave dos dias de hoje, porque a mulher, ao chegar em casa, ela eventualmente faz mais serviços domésticos do que o homem, tá? Então a mulher sofre com o que a gente chama de dupla jornada de trabalho. Ela faz o trabalho dela, ela estuda, ela, se for casada com alguém ainda, faz eventualmente os trabalhos de casa, e aí essa mulher vai ter energia para ter filho? Cara, não vai, né? Difusão de métodos contraceptivos. Bom, agora as pessoas têm métodos para não engravidar, contracepção, ou seja, contra a gravidez. Quais são esses métodos, gente? Camisinha, né? Em teoria é um método extremamente eficaz, a pessoa que utiliza, né, tem quase 98% de chances de não engravidar utilizando esse método, né, a não ser que ele fale. Tem o que a gente chama de dispositivo intrauterino, né, que você coloca no útero e impede a gravidez. Pílulas anticoncepcionais, são pílulas de hormônio que impedem a mulher de engravidar. Então, resumo, eu tenho métodos que não existiam até então, né, e isso começa a aparecer muito forte no Brasil nas décadas de 70 para 80, que vão ajudar a mulher a não engravidar. E aí os filhos vão sair de 4, 5 por família para 2. Ah, professor, mas antes dos métodos contraceptivos, a mulher não se preocupava em ter menos filhos? Sim, se preocupava, gente. Só que imagine vocês que nem sempre o fato da mulher se preocupar quer dizer que ela evitava, por exemplo, de engravidar. Então, por exemplo, ou melhor, ela evitava de engravidar. Imagine um casal que namora, que é casado, enfim, eles se relacionam e eles tentam o máximo possível não engravidar. Só que às vezes acontece, porque não havia métodos para prevenir essa gravidez. Então, uma coisa era muito automática, né?
tá acontecendo o casamento, né? As pessoas têm relações e naturalmente uma hora ou outra engravidam. Então era isso, eu não tinha esse controle. Esses métodos contraceptivos que a gente utiliza hoje mudaram muito essa noção de mentalidade das mulheres, das famílias em geral em relação aos filhos, tá? Não só das mulheres, também dos homens e, portanto, das famílias em geral. E hoje, gente, tem outra coisa que não é exatamente um motivo, claro, mas hoje em dia, como a gente quer ter a nossa maior individualidade, a gente quer viajar mais, a gente quer curtir mais, a gente quer estar mais tranquilo, com menos preocupação, menos ligado à família muitas vezes. Isso também tem provocado muito, tá? As famílias a terem menos filhos hoje em dia. Quero que você fique ligado no que eu vou falar agora, que é o seguinte. Como é que eu avalio isso em forma gráfica, né? Ou seja, como é que a gente consegue colocar isso de uma forma gráfica, de uma forma visível, para mostrar que a população do século XXI no Brasil está diminuindo? Gente, eu quero que você aprenda a partir de agora um conceito que você vê muitas vezes, tá, ao longo da geografia. Que é isso aqui. Isso se chama, bem-vindos, tá? Isso se chama pirâmide etária. Pirâmide etária, sétimo ano, pirâmide etária. Quando a gente lembrar de pirâmide etária, pessoal, eu estou falando de quê? Tá? De faixas de idade da população. Observe o seguinte, a cada faixa, tem uma faixa aqui de 0 a 4 anos, uma faixa de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19 e por aí vai. Deixa eu ver se está ficando claro para vocês. Não está ficando claro, deixa eu dar um pequeno zoom aqui na imagem, tá? Pronto, acho que agora está mais claro. Então tem essas faixas etárias que mostram a quantidade de pessoas por uma faixa etária, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, por aí vai, né? Até mais de 80. E essas faixas vão ser divididas em 3 categorias. A categoria que vai de 0 até 19 anos, eu vou chamar hoje de jovens, tudo bem? As que vão de 20 a 60 eu vou chamar de adultos, e de 60 até a pessoa, né, ir para outro plano, ir para, enfim, seja lá onde for, tá? Eu vou chamar de idosos. Gente, curioso, vamos pensar o seguinte, primeira idade é a idade, né, essa galera mais nova, tá, que nós chamamos de primeira idade. Galera que é adulta, dos 20 para cima, eu vou chamar de segunda idade. E o pessoal que está de 60 para cima, eu vou chamar hoje de terceira idade. Só observação, essa pirâmide ela pode variar, tá? Tem algumas pirâmides, por exemplo, que vão colocar jovens até só os 15 anos, depois adultos, né? Os idosos, 65 para cima. Então elas podem variar. Nessa pirâmide, nesse exemplo que eu trouxe aqui, tá dos 20, até os 20 são os jovens, depois de 60 são os idosos. Pessoal, agora a gente começa a fazer uma variação interessante. Nessa pirâmide, observa o seguinte, eu tenho uma pirâmide aqui em que os jovens são o quê? Extremamente numerosos, tá? Geralmente à direita eu vou falar de homens, à esquerda de mulheres, né? Mas observe o seguinte, aqui nós temos maior numeral, tudo bem? De pessoas. Nos adultos eu vou ter uma quantidade já menor e nos idosos menor ainda. Por que isso acontece? As pessoas nascem, claro, ao longo do tempo elas podem vir a óbito, elas podem falecer, então elas nascem em grande quantidade, né, vão falecendo ao longo da vida, ou jovens ou adultos, e quando chegam, né, à terceira idade, que são os idosos, tá, o que vai acontecer? Pela própria idade, as pessoas estão mais suscetíveis, elas acabam falecendo em mais quantidade. Observação, fica muito atento a isso, tá? Isso aqui, pessoal, era uma população, um perfil populacional típico, por exemplo, na década de 60. Pessoas tinham muitos filhos, tá? Eles vão morrendo ao longo do tempo e como não tem grande expectativa de vida, elas não conseguem sobreviver por muito tempo, elas chegam poucas, tá? Poucas pessoas vão chegar até a terceira idade. Vai lembrar o seguinte, tá vendo aqui nosso de PEA? PEA, pessoal, eu vou chamar de população economicamente ativa. Ou seja, é aquele cara que por ser adulto ele pode trabalhar, ele pode pagar imposto, ele pode contribuir claramente para a economia. Então eu vou chamar esse cara de população economicamente ativa, né? Atinge a população adulta. No Brasil essa população vai de 14 para 15 anos até os 65, tudo bem? No Brasil. E aí detalhe, isso aqui eu vou chamar de PEA. A primeira categoria, esquece a mortalidade infantil aqui, eu vou chamar de PEI. O que é PEI? População economicamente inativa.
tanto a população muito jovem quanto a população mais idosa, também vou chamá-la de população economicamente inativa, ou seja, eles não têm capacidade para trabalhar, tudo bem? Eles não têm capacidade de produzir, seja por questão da educação, porque são muito jovens e ainda não têm capacidade de trabalho, ou porque eles são muito idosos e precisam se aposentar, tudo bem? Então, população adulta, vou chamar de economicamente ativa. População muito jovem ou mais idosa, vou chamar de população economicamente inativa. Tranquilo? Tudo bem? Grava isso, pelo amor de Deus. E vamos seguir mais um pequeno slide, né? Estamos quase acabando o nosso conteúdo. Gente, observa isso aqui que interessante. Essa pirâmide etária é o Brasil na década de 70, tá? Acho que tá dando para ver aí. Isso aqui é o Brasil, tá, gente? Década de 70. Ou seja, observa o seguinte. Olha lá, que eu tinha falado com vocês. Até os 15, eu tenho uma população jovem, né? E aqui bem grande. Dos 15 aos 65, a população adulta responde a grande parte da população. Jovens aqui são 42,3%. Adultos, como é uma categoria que se estende mais, está em 54%, tá? Visualmente parece que os jovens são maiores aqui, mas eles estão concentrados em 3 categorias só. Aqui eles estão em mais quantidade, estão em mais lacunas de idade, tudo bem? Portanto, são maioria. Adultos, maioria, jovens em grande quantidade. E os idosos respondem ao restante, que é o quê? 3,7%. Isso é há pouco tempo atrás, pessoal. Brasil da década de 70. Agora, quando eu pego o Brasil de 2010, olha aí, o negócio muda completamente. Pessoal, população jovem perdeu quantidade. Eu tinha, há algum tempo atrás, década de 70, 42,3%. Agora tem o quê? 25,5%. Os jovens estão diminuindo de papel, de quantidade. Por quê? Porque, naturalmente, vocês têm menos filhos hoje em dia. Porque está mais caro sobreviver, porque a mulher trabalha mais. Enfim, que a gente acabou de conversar. Como os adultos daquela geração, ou melhor, como os jovens daquela geração cresceram, esses jovens de antigamente são os adultos de hoje. Então, eu ainda tenho um número muito alto de adultos no dia de hoje, tá? O Brasil de 2010, né? São o Brasil de 10 anos atrás. A população adulta ainda é muito grande. Agora, quando eu pego a população idosa, isso aqui é interessante. 6,9%. Ela está aumentando, né? A gente pode fazer algumas observações aqui. A primeira delas é: população jovem perde número. Eu tenho menos gente nascendo. População adulta atualmente ainda é bastante significativa, mas a tendência é que também ela vai perder número, tudo bem? Ela vai diminuir, porque essa população aqui ela vai envelhecer, e ao envelhecer ela vai entrando na terceira idade, tá? Na população economicamente inativa de idosos. Só que o grande ponto é o seguinte: enquanto isso aqui diminui, isso aqui aumenta. O processo, gente, o que eu estou querendo falar, deixa eu até tirar o zoom aqui para ficar muito claro para vocês. Aonde eu quero chegar com vocês aqui é basicamente o seguinte: antigamente a pirâmide era, como nós conseguimos ver aqui, uma pirâmide, tudo bem? Base larga, tudo bem? E ela vai afinando até o topo dela, que é muito estreito. Observa que aqui essa pirâmide se perde, ela faz aqui tipo um balãozinho, não é isso? Ela faz um balãozinho, porque a população jovem hoje ela é menor que a população adulta. Ao longo do tempo, gente, o que nós temos uma grande preocupação enquanto país hoje, tá? Isso não é uma preocupação só da geografia, é preocupação do governo federal hoje em dia, tá? Não é à toa que eu tenho uma coisa chamada de reforma da Previdência, que é para poder reformar o sistema que paga a aposentadoria para as pessoas idosas. Por que essa preocupação está acontecendo? Porque a projeção é que essa população jovem cada vez mais diminua, tudo bem? População adulta ainda tem um pouco mais de pessoas do que pessoas jovens, e a população idosa fique muito maior. Por quê? Porque além das pessoas terem mais filhos, gente, elas vivem mais tempo. Antigamente eu tinha uma expectativa de vida no Brasil, isso até pouco tempo atrás, tá? Há 50 anos atrás, a expectativa de vida era 66 anos, 67 anos, né? Quem chegava aos 70 já era uma idade muito boa, viveu muito. Hoje chega até os 90, 95, 94, 100, tudo bem? Mais difícil,
né? A minha avó, por exemplo, eu falei com vocês até há pouco tempo, falei agora, né? No outro vídeo, antes da nossa interrupção, que minha avó viveu, eu falei da minha avó, né? Ela viveu até os 100 anos. Cara, até os 100 anos. E há desconfianças que minha avó ela demorou um ano a se registrar, né, na certidão de nascimento. Então ela pode ter nascido um ano antes do que ela, em teoria, acha que nasceu. Portanto, ela poderia ter morrido com 101, se não morreu com 101, né? Bom, mas o ponto é, as pessoas vivem mais tempo hoje. E aí, em teoria, o que acontece é o seguinte, pirâmide cada vez mais estreita na base, fica maior no corpo, observação, posso falar que essa parte do meio da pirâmide eu posso chamá-la de corpo, tá? Base, corpo e ápice. E aí, detalhe, base se estreita, o corpo aumenta e o ápice da pirâmide fica maior ainda. Qual o problema que nós temos em relação a isso, gente? Se o Brasil passar por esse processo de afinamento da base e alargamento do ápice da pirâmide, nós não vamos ter pessoas trabalhando em grande quantidade. Quem paga imposto é quem trabalha, então o governo não ganha os impostos que ele deveria, tudo bem? Eu tenho que bancar os jovens que estão na educação, e a maior parte do brasileiro, né, dos brasileiros, está na educação pública, que tem que ser bancada por alguém, e esse alguém é o governo, que tem dinheiro através de impostos. Então vamos lá, olha só que complexidade. Os jovens não trabalham, não geram renda para ninguém, não pagam nada, né? Seus pais pagam. Os pais, por sua vez, estão em pequena quantidade. Por quê? Porque os pais de hoje nasceram pouco há uma geração atrás. Se isso não é tão verdade em 2010, imagine em 2060. Tá? 2060, cada vez menos as pessoas vão estar nascendo, e quem nasce pouco hoje vai ser adulto daqui a 20, 30 anos, vai ser adulto em pequena quantidade. E vai ter menos filhos. Enfim, eu estou dando uma viajadinha com vocês aqui, mas o ponto é isso. Cada vez mais pessoas vão nascer menos, e aí aqui na terceira idade, o que vai acontecer? Vai ter muita gente. Só que essas muitas pessoas vão estar o quê? Recebendo aposentadoria. A aposentadoria é essa que é bancada pelo governo. O governo esse que não recebe muito, porque quem trabalha, a base da pirâmide, tudo bem? A base não, desculpa, o corpo da pirâmide, população economicamente ativa, está diminuindo. E aí qual o problema a longo prazo, gente? Como é que eu mantenho isso? Como é que eu mantenho isso? Eu quero que vocês perguntem depois para o pai, mãe, responsável de vocês, avó, tia, enfim, seja lá quem for, perguntem como é que funciona atualmente essa reforma da Previdência, tá? É um debate extremamente atual no Brasil de hoje, tá? E está muito ligado ao que a gente tem visto aí como pirâmide etária do Brasil, tá bom? Em breve eu posto mais uma videoaula para vocês, já conversando um pouco mais sobre isso, tá? Beijo grande para vocês, queridos.